Olá, meu nome é Rosa Amélia, eu sou médica, sou vice-presidente dos médicos espíritas e estou aqui para fazer uma exposição para vocês. Vamos iniciar nossa atividade com um pensamento edificante. Eu sou o ressurgimento da vida. Quem crê em mim, mesmo se morre, viverá. João, capítulo 11, versículo 25. Não deixe seu coração no nevoeiro frio da tristeza. Não viva ao sabor da depressão. Reaja. Você é forte e capaz de superar as próprias limitações. Afinal, Deus, nosso Pai, é a presença da infinita alegria. Procure refletir Deus no espelho cristalino de sua sensibilidade. A pessoa afeita ao bem, nas atividades diárias, sente prazer com a vida. Você nasceu para crescer em espírito. E mesmo atravessando dificuldades, se permanecer de consciência tranquila no cumprimento do dever, pode considerar-se feliz. Vamos fazer uma oração. A oração Pai Nosso, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Nosso Pai, que está em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. Pão nosso, do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitais que venhamos a cair sob os golpes da tentação da nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna, do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei. Chico Xavier nos brinda com a seguinte questão. Na lei mosaica, há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e vai se modificando com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos, e o primeiro destes mandamentos é: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagens esculpidas, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adoreis e não lhes presteis culto soberano. No item 3, o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala do Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio completá-la, cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de entendimento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou completamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical, reforma não podia fazê-los passar do que ao as reduzindo a essa única expressão: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E acrescentando, aí estão a lei toda e os profetas. E isso é muito importante, porque no item 4 deste mesmo capítulo,
Ele, eles nos falam, os espíritos superiores, mas o papel de Jesus não foi o de um singular legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhes dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que o nosso reino conduz, que esse reino conduz, que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não diz tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germe da verdade, que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas. Mister se fazia que as novas ideias e os novos conhecimentos lhe trouxessem a chave imprescindível, ideias que, porém, não podiam seguir antes que o espírito humano houvesse alcançado certo grau de madureza. Ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência o tempo para progredir. Então, hoje nós vamos falar sobre o amor a Deus. Eu já me apresentei e começo falando que nós estamos em dezembro de 2022 e que eu desejo que as luzes advindas desse reencarnar de Cristo, Filho de Deus entre nós, há 2022 anos, tais como vários aceitaram e determinaram como esta data, que as luzes vindas deste Cristo, esse renascimento do Cristo, com os 33 anos que ele aqui passou entre nós, em corpo, eles se transformem em luzes que nos conduzam à busca da saúde, da paz, da prosperidade, do amor, fazendo com que a gente trabalhe nessa direção e que sejamos merecedores de tudo isso no 2023 que se aproxima. A doutrina espírita, essa linda doutrina sobre a qual nós fazemos hoje essa apresentação, é de natureza tríplice, pois abrange princípios filosóficos. É uma filosofia espiritualista, científico e religioso, ou também considerado morais. Daí Allan Kardec afirma que o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação, uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessa relação. Espíritos estes, dados e desencarnados. Então, o que é mesmo amar a Deus? Amar a Deus está na base de todas as religiões que vieram, pois, desde o surgimento da Terra, né? Nós, enquanto terráqueos, sempre entendemos que existe algo maior, né? Se nós estudarmos desde os tempos mais primitivos as religiões, nós vamos encontrar esse princípio maior, que em alguns momentos da humanidade passa a tentar se configurar e se entender para facilitar, muitas vezes, uma imagem mais humana, mas é o Deus, né?
Em Marcos, é, Jesus disse que o mandamento mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as forças. Está em Marcos, capítulo 12, versículos 29 a 30. Então, isso daí vai ser o ponto-chave. E, no fundo, se nós aprofundarmos, isso significa amar a Deus por todo o que somos e tudo que está ligado ao primeiro dos 10 mandamentos. Né? Então, quando eu digo amar a Deus sobre com todo o meu coração, né, nós estamos nos referindo aos sentimentos e desejos. Como é que nós vamos amar a Deus com todo o coração? É que, quando estamos felizes, devemos agradecer a Deus e pensar: olha, como Deus é poderoso, como Ele me oportuniza situações. E, no meu entendimento, a doutrina espírita nos esclarece que essa felicidade tem que estar em nós, mesmo naqueles momentos mais difíceis. Por quê? Para nós que estudamos a doutrina espírita, que tentamos buscar nela muitas explicações, as nossas tristezas, as nossas angústias, ansiedades, desconfortos, vêm na medida em que nós precisamos, muitas vezes, passar por essas dificuldades, que são, na verdade, provas para a nossa própria evolução. Então, quando nós amamos Deus com toda a força, com toda a fé, com toda a nossa certeza, mesmo os momentos mais difíceis, precisa ser entendido como provas difíceis que o Pai nos dá para que a gente supere. Nossa infelicidade, nossa ansiedade, nossa tristeza, nossas lágrimas são proporcionais ao nosso nível de amadurecimento espiritual. À medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos conseguindo cada vez mais entender que esses momentos são os momentos que nós viemos viver aqui, para o nosso próprio amadurecimento, com toda a alma. Por quê? Porque o amadurecimento é da alma. E nós que acreditamos que reencarnamos, nossa, nosso espírito, nosso espírito seja encarnado, seja desencarnado, ele vai aprendendo com o que nós vivemos aqui, com o que nós vivenciamos. E esse aprendizado é algo tão profundo que ele nos transforma. Então, às vezes, como Kardec possivelmente entendia, porque ele é um discípulo do educador Pestalozzi, acredita que as pessoas têm aptidões, elas nascem já com um arsenal de conhecimento. Então, às vezes, a gente vai expressar aquilo que realmente nós somos, o que realmente aprendemos. Então, nossa alma, como fala alguns, nosso espírito, como fala outros, ele vai expressar esse momento que nós estamos vivendo, se você consegue ou não superar. E aí vem uma questão muito importante neste amar a Deus, é a fé. Fé que nós vamos elaborando dentro de nós, ao passo que a gente entende perfeitamente que esse momento que nós estamos passando de felicidade ou de infelicidade
constitui parte da nossa vida, parte de um processo que nós construímos, inclusive para os espíritas, antes do momento de reencarne, onde nós fizemos um planejamento de qual, qual seria o nosso percurso aqui na Terra. Um plano de estudos ou um plano de vida. E muitas vezes nossos adoecimentos, nossas mazelas, nossas dificuldades, foi até por nós mesmos solicitado aos espíritos superiores para que a gente, chegando aqui, tivesse a oportunidade de realmente aprender, tanto vivenciando como refletindo e passando a acreditar cada vez mais que nada ocorre sem que o Pai, que nos ama, perceba, autorize. Então, assim como a criança, às vezes, é necessário cair para aprender a andar, é preciso ver a dificuldade de uma criança ao pegar um garfo, uma faca ou uma colher para comer, ou mesmo com a mão. São processos que a gente vai, dificuldades que a gente vai tendo nesse caminhar, com todo o entendimento. Ou seja, hoje nós temos à nossa disposição doutrina espírita, uma doutrina consoladora, que vem nos ajudar muito a ter um entendimento, que é essa nossa rápida passagem pela Terra, e o que é que nós podemos evoluir. Evoluir e que o conhecimento e a sabedoria são muito importantes para esse processo. A sabedoria, ela pode ser algo que você pense assim, eu vou me tornar um sábio. O que deve ser se tornar um sábio do ponto de vista de amar a Deus? É justamente isso. Você, às vezes, não estudou, mas já tem essa sabedoria, possivelmente vinda de outras experiências que você traz na sua alma. E, para quem não tem ainda essa sabedoria, o conhecimento, estudar a Bíblia, no caso nosso, estudar o Pentateuco, psicografado por Kardec, estudar Francisco Cândido Xavier, como nós temos vários centros espíritas estudando obras, estudando Violeta na Janela, como é o caso do Fego, a Anne, que estuda obras de Francisco Cândido Xavier e de outros escritores espíritas na área da saúde, para que a gente amplie o nosso entendimento, né? Porque você vai, é fácil, não, é um processo. Cada dia um passinho, mas sempre ter aquela questão de que a gente vai ampliando. E também com todas as forças. Eu peguei uma citação da internet e até nosso corpo deve ser dedicado a Deus. Mas como é que eu posso dedicar meu corpo a Deus? Eu preciso ir para um local e ficar lá só rezando? Possivelmente, o meu entendimento e de algumas obras, inclusive de Marlene Nobre e Décio Iandoli, que nós estudamos muito lá na AME, esse cuidar do corpo é o cuidar do corpo, entendendo o corpo como o local onde o espírito vem se expressar. É um templo. Mas para eu fazer a prática de estudar, eu preciso ter o cérebro funcionando, eu preciso ter os olhos funcionando. Para fazer uma exposição, eu preciso ter minha boca ou minhas mãos, então, de sinais, funcionando, para que eu consiga fazer esse processo de amar a Deus
indo levar a sua palavra, mas também fazendo o quê? Me amando e amando ao próximo. E para isso eu preciso estar com o meu corpo em boas condições. E aí eu acho que entra uma parte que a gente trabalha bastante, que é a necessidade do cuidado com esse corpo e entender que esse corpo é importante na medida que eu amo a Deus. Porque se eu amo a Deus, eu tenho que me amar ao próximo como a mim mesmo. Então, eu tenho que passar pelo desafio de amar. Segundo, José Carlos de Luca, que é um escritor espírita, juiz de direito, um palestrante renomado no nosso meio, o amor é o mais sublime dos sentimentos. E aí eu acrescento, como já dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade, é incondicional. Ou seja, amar é algo que você faz como uma expressão sua, com todo o seu amor, todo o seu corpo, mas também com sua alma, seu entendimento, com a sua emoção. É algo que você faz e que não depende de ninguém. Esse amor, ele não depende de restituição, inclusive de Deus. Por quê? Quando se ama incondicionalmente, se sabe que você ama, você acredita, você tem fé. E isso é muito importante, né? Segundo o Zé Carlos de Luca, é o combustível mais importante para nos conduzir nessa estrada da vida. E tem alguns livros, inclusive, que se fala assim: quem ama não adoece. Na hora que você me perguntar assim, vixe, então não tem ninguém amando. É um processo. Vamos pensar assim, que vai de uma escala de 0 a 10. Quando uma pessoa atinge uma escada de amor 10, ela é um anjo. Um anjo. Possivelmente nem conviva mais nesse planeta, porque é um planeta de provas, de expiações, ou então aqui veio para iluminar os que aqui estão, clareando mais essa estrada da vida, né? Porque a luz que a gente fala, que clareia a estrada da vida, é a luz do amor. Então, a gente pode pensar assim: esse amor que eu vou dedicar a Deus, eu não vou estar dedicando se eu não amo nem a mim nem aos outros, porque está vinculado. Então, é a capacidade que eu vou tendo, reencarnação por reencarnação, de ir me melhorando, passando a me amar mais, amando ao outro. Porque o interessante é que quando a gente se ama, a gente cria uma referência do cuidado, do amor. E assim, é uma grande verdade, aquele que não se ama não é capaz de amar ninguém, né? Porque não se consegue se relacionar com as outras pessoas a partir do momento que você não consegue se relacionar bem consigo mesmo, né? Em suas palavras, segundo Zé Carlos de Lucas, Jesus sinalizou que o alto amor não se trata de egocentrismo, porque o amor ao outro, a nós mesmos e a Deus, são vivências emocionais intrinsecamente vinculadas, mostrando quão importante é que a gente trabalhe isso, né? Trabalhe esse nosso corpo, trabalhe essa nossa mente, que vai impactar no trabalho com o nosso perispírito e com o nosso espírito, porque eles são as expressões que nós vamos usar.
Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 192, faz a seguinte pergunta: mediante uma conduta perfeita, é possível ao espírito vencer em uma única experiência corpórea todos os graus evolutivos e tornar-se puro, exemplo, amor 10, sem passar pelos níveis intermediários? E a resposta dos espíritos é a seguinte: não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. E é interessante porque eu falei 10, né? Então, esse 10 que eu acho que é a perfeição, possivelmente é 10 elevado a 10, ou seja, é um monte de zero aí pela frente, para que a gente supere isso. E os espíritos continuam. Há qualidades que lhes são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena. Mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se que o espírito que se verifica com a criança, que, por mais precoce que seja, tem que passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza, e também com o enfermo, que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescência. Depois, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. E aí a gente pode parar para pensar que nós não temos nem ideia o que é para Deus esse ser, que é ser perfeito, que seria, que é, nós não temos condições ainda nem de entender. Kardec continua, faz uma pergunta, questão 707. Frequentemente faltam a certos indivíduos os meios de subsistência, mesmo em meio à mudança que o cerca. A que se deve atribuir tal fato? E a resposta é a seguinte: ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem em seguida, e frequentemente a eles mesmos, os cais e achareio. As palavras não querem dizer que seja suficiente olhar para a terra a fim de se encontrar o que deseja, mas que é necessário procurar com ardor e perseverança, e não com displicência, sem deixar desanimar pelos obstáculos que muito frequentemente não passam de meios a pôr à prova a nossa constância, a nossa paciência e a nossa firmeza. E é aquilo que a gente já falou, já tinha falado anteriormente, às vezes a gente fala de uma doença como se fosse uma coisa assim, que só um abandonado da vida, ninguém me olha, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Não é isso. Nós passamos por circunstâncias, nós fazemos parte de ciclos. Os desafios que nós temos dentro das nossas famílias são oportunidades da gente se rever. Quando nós estamos no meio, onde nós temos um prato de comida, uma ceia farta, lembremos dos irmãos que estão sem ter o que comer. Tá, mas para aí. Não, começa aí. Começa a você ter o entendimento do que está acontecendo e contribuir. Tem fases da vida que a gente acha assim, mas eles são ocupados, porque tem trabalho e ninguém quer vir trabalhar. Nós não podemos julgar, até porque essas pessoas podem estar de alguma forma doentes, deprimidas, sem coragem. O que é a falta de coragem? E a gente fala tanto, as pessoas não têm coragem, as pessoas não estão sabendo o que querem, o que está acontecendo. Então, são meios de pôr à prova a nossa constância, a nossa fé em Deus, nosso amor a Deus. Porque quando você ama, você acredita.
né? E na questão 718 do Livro dos Espíritos, a lei da conservação obriga-nos a prover as necessidades do corpo, sim, ou sem a força e a saúde, o trabalho é impossível. Então, é uma sequência. Eu quero amar a Deus sobre todas as coisas. Eu necessito de um corpo. Então, se eu necessito de um corpo, porque eu preciso ter força e saúde para trabalhar, eu tenho que cuidar dele. Como eu posso fazer isso? Então, uma das coisas que não parece, né? E quando a gente fala assim, saúde, a maioria dos humanos entende que saúde é você não está com a doença, ou não está acamado, não está hospitalizado. Mas não. Saúde é algo maior. É um completo, um estado dinâmico e completo de estar bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente e socialmente. E isso se adquire com um trabalho, inclusive com o próprio corpo. Nós sabemos que o nosso corpo é extremamente perecível. Se ele é tão perecível assim, será que nós podemos comer tudo? Será que o álcool, uma coisa é tomar um cálice de vinho, outra coisa é beber uma garrafa, duas, três, quatro. Comer. Qual é o limite para se comer? Precisamos comer tanto? Enfim, esse equilíbrio que a gente fala da saúde é uma coisa que precisa ser cada vez mais valorizada neste amar a Deus, amar a si e amar a outro. E quando eu falo aqui, realmente eu falo na questão da saúde espiritual, ou seja, como é que a gente trabalha essa questão, como eu me ligo com Deus, como faço isso? Como eu cuido do meu corpo físico, como eu cuido do meu corpo mental. A gente já sabe que quando eu falo do cuidar físico, eu estou falando da alimentação, eu estou falando da atividade física. Então, hoje, nós já sabemos que precisa se caminhar, nós já sabemos que precisamos fazer, a depender da faixa etária, movimentações específicas para que as musculaturas de determinadas partes do corpo sejam renovadas, porque as células morrem diariamente. Nós temos também que ter repouso. A sexualidade é uma parte importante. A mente, que pensamentos nós estamos tendo, que conhecimento, que experiência, como nós tratamos nossas emoções e os nossos sentimentos. São positivos? São negativos? Socialmente, o trabalho é muito importante, as ações em família, as relações dos locais aonde moramos, aonde vivemos. Espiritual, como eu já falei, vou repetir, como é que eu me ligo a essa parte transcendente? Ah, eu não tenho religião. Não é uma questão de religião. É como você se sente nesse contexto do amar a Deus ou amar algo porque uma parte de nós chama Deus, mas para alguns a denominação é outra. Mas o que importa não é a denominação, é o entendimento que você tem de que tem algo superior, algo que organiza, que que oportuniza a nossa vivência e a nossa sanidade física, mental, social. É interessante que, assim, ficar doente, né?
Todos os estudos agora já mostram que ficar doente praticamente é um processo para nós que estamos aqui encarnados, que vai acontecendo desde a primeira infância, praticamente quando a criança passa ali dos seus 6, 7 meses, que já começa uma virose, e agora nós vivemos numa fase de muitas viroses, por conta dos desequilíbrios provocados historicamente e que desencalharam agora numa situação limítrofe. E nós sabemos que desde os 6 meses as crianças adoecem, os adultos adoecem, os velhos adoecem. Mas é preciso lembrar que no nosso processo reencarnatório, nosso programa reencarnatório, muitas vezes nós pedimos aos espíritos superiores doenças que são importantes para que a gente repense, repensando nossas ações. E com esse repensar de nossas ações, nós aprendamos aquilo que viemos aqui aprender. Então, maldizer, às vezes, as doenças é uma expressão que a gente ainda não aprendeu a amar a Deus e acreditar nele, de que este processo é necessário aquele momento que nós estamos vivendo. Às vezes, as pessoas precisam passar por isso para refletirem enquanto estão aqui e conseguirem um desencarne mais adequado. E uma projeção para essa próxima vida, com aprendizados que ela pode adquirir nesse processo. Ah, mas a pessoa está doente, maldiz, não sei o quê. Ela pode estar perdendo uma oportunidade nessa encarnação, o que pode significar que ela tenha que voltar para um processo semelhante, talvez até mais doloroso, porque as pancadas os apertos que a vida está dando não estão fazendo ela refletir em tudo aquilo que era preciso mudar para dar continuidade. Mas, assim, nesse processo, a gente vê que, às vezes, alguns irmãos focam muito na vida espiritual, no corpo, no cuidado com a parte espiritual, e esquece da parte física. Ou se liga muito na parte de espírito social e desliga das demais. Não. É justamente a saúde que a gente fala, é esse equilíbrio entre a parte física, a parte mental, a parte espiritual e a parte social. Se nós voltarmos lá que eu falei no início, a questão do amor de 0, de 1 a 10, certo? Aí pense assim, 10 escalinhas de 1 a 10. Aí uma está no 2, a outra está no 8, a outra está no 3, a outra está no 9. São esses desequilíbrios que terminam por resultar nesses processos de adoecimento. Às vezes a gente tem ajuda, às vezes a gente não consegue entender a ajuda que chega, mas vai se tratar de uma questão de sintonia. Qual a sua sintonia? Por onde andas? Com quem andas? O que fazes? Que vai ser um importante delineador que vai ajustando, sabe? Cientistas já investigam como a espiritualidade pode ajudar a saúde do corpo. Nós já estamos num momento em que, por exemplo, já tem teses de doutorado, dissertações de mestrado, muitos professores em algumas universidades estudando por que é que a parte espiritual afeta tanto quando a pessoa está doente.
Então, como você entende? Não é? Tem umas pessoas que quando adoecem, a situação só agrava. Tem pessoas que esses estudos estão mostrando que essa espiritualidade que a gente fala melhora o quadro. Então, são pessoas que, além de tudo, têm demonstrado que, por exemplo, a raiva, o rancor, o orgulho, o medo e o egoísmo, sentimentos comuns em todos os seres humanos, podem estar no cerne de boa parte das doenças enfrentadas pela humanidade. Várias instituições vêm estudar isso. E uma coisa que o rancor, a raiva, o orgulho, o medo, o egoísmo podem provocar são comprometimento da recuperação das doenças. Então, é o indivíduo que precisa colocar um marca-passo, mas essa recuperação dele é melhor, que é o que mostrou um estudo recente até é, realizado aqui em Aracaju, pela doutora Adele, orientado por outra médica, certo? Que é assim, e isso independe da religião. Mas são os sentimentos que você tem, que você cultiva. Nós vivemos num mundo de provas e expiações rumo a um mundo de regeneração. Então, é, isso daí é muito importante, que a gente trabalhe esses sentimentos, da raiva, do rancor, do orgulho, do medo, do egoísmo, para que a gente vá melhorando, né? Que a gente vá evoluindo. E aí, Francisco Xavier, na Vozes do Grande Além, nos traz o seguinte: se nos propomos, desse modo, aprimorar nosso cosmo interior, caminhando ao encontro dos tesouros de amor e sabedoria que nos são reservados, sintonizemos no mundo a onda da nossa existência com a onda do Cristo. E então, edificaremos nas longas curvas do tempo e do espaço o atalho seguro que nos erguerá da terra aos píncaros da gloriosa imortalidade. E nós, né, hoje, dia 26 de dezembro, e após o Natal, podemos afirmar que Jesus, através dos seus 4 apóstolos, nos deixou os caminhos escritos, Kardec e os espíritos superiores nos esclarecem muita coisa desses caminhos, fazendo com que, mesmo considerando que nós, estando aqui na Terra, encarnados como homem, num planeta de prova e expiação, nós, humanos, não conseguimos sair daqui virados em anjinhos, possivelmente. Mas nós podemos avançar, né? Possivelmente, cada um de nós já viveu várias encarnações e esse avançar vai ser proporcional ao que nós consigamos fazer aqui. Então, talvez adotar cada dia a seguinte pergunta: o que é que eu fiz hoje que represente realmente amar a Deus? Vai desde ter paciência com a pessoa que tranca seu carro no estacionamento, até aquele familiar pelo qual você faz tudo, mas ele não te deseja nem um Feliz Natal. Então, meus irmãos, eu quero encerrar aqui, fazer uma prece final, pedindo a Jesus, a sua infinita sabedoria, que governa o nosso planeta,
que todas as luzes que ocorram desde o seu nascimento, passando pelo sua passagem de 33 anos por essa terra, mas que nos deixou tantos ensinamentos, e que depois Kardec, orientado pelos espíritos superiores, nos ajudam a entender, a crescer nesse entendimento. Nos ajude que a gente consiga transformar tudo isso em amor a Deus sobre todas as coisas. E que a gente consiga aprender também o alto amor, para que a gente, sabendo como se ama, ame ao próximo como a nós mesmos. Que assim seja. Obrigado a todos.